Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Continuando a aula sobre o curso de redação Enem, nós, eu vou falar hoje sobre uma redação nota 1000 que um aluno fez do ano passado, do Enem, entendeu? O tema do ano passado foi manipulação do comportamento por meio de uso de dados na internet. Aí a gente vai ver aqui por que essa redação é nota 1000, que houve o uso de indício de autoria, houve o uso de repertório sociocultural e tudo isso vai ser demonstrado no texto, aqui no vídeo, para que vocês vejam e acertem, consigam empregar em suas redações, entendeu? Uma redação nota 1000 ela tem que ser pode ter no máximo algumas exceções como erro. Vocês vão ver que o texto foi escrito de maneira exemplar, uma conclusão excelente, e nós vamos ver o porquê que foi excelente. Então, vamos vamos a então, essa vai ser a aula 4 do curso Redação do Enem. O tema do ano passado foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí nós vamos ver aqui é, a redação, entendeu? Que por que foi nota 1000. Aqui vocês estão vendo, como vocês estão vendo, nós temos a redação. Começou assim, ó. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar de forma correta na internet e à ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar que, no século XX, a escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural disseminada pelos meios de comunicação de massa. Atualmente é possível traçar um paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias por meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar corretamente na internet, explicando-lhe sobre o funcionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Ademais, é importante destacar que a grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet, visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm é, preconizado como deveria o ensino de uma polarização digital, como faz o projeto Digital Polarization Initiative, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis e assim diminuir o comportamento de notícias falsas que muitas vezes são lançadas por moderadores virtuais. Nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Portanto, cabe aos Estados, por meio de leis e investimentos com um planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância
existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovam, por meio de campanhas de conscientização para pais e alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a conscientização da razão comunicativa com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. Ou seja, nós vemos aí que essa redação, na primeira competência, nós vemos que ela não tem erro, entendeu? Está bem entrelaçado o uso dos conectivos, que permite o texto uma coesão excelente, é uma organização exemplar. Nós vemos aqui, segundo as ideias, segundo é um conectivo, entendeu? Aí aqui o sociólogo Habermas, que é o que? Um indício de autoria. Ele está citando um sociólogo, uma pessoa conhecedora da área. Então, é indício de autoria que vai ajudar aí a elevar a nota quanto à competência 2. Aí nós temos aqui, ainda na introdução, essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente para os poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Logo na introdução, ele utiliza um breve termo conclusivo, enunciado conclusivo, que será retomado com mais ênfase na conclusão. Então, toda a introdução ela tem que ter um breve enunciado que você vai fazer no desenvolvimento e o que vai ter na conclusão. Aí ele usou aqui, essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. É um breve enunciado de conclusão, entendeu? Que vai ser, ele só pronunciou e lá na conclusão ele retorna. Aí aqui no meio do texto nós temos no século XX, a escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade no mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural disseminada pelos meios de comunicação de massa. Então, é um repertório sociocultural. Se ele só utilizasse a escola de Frankfurt, já abordava sobre a ilusão de liberdade do consumo contemporâneo. Se parasse bem aqui e desse continuado ao texto, não haveria um detalhamento do repertório sociocultural, né? Mas aí, como ele desenvolveu, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural disseminada pelo meio de comunicação de massa, ele desenvolveu o texto e esse repertório sociocultural, você vê que a nota vai para a nota máxima na competência 2 e que ajuda também na competência 3 por selecionar argumentos na defesa de seu ponto de vista, entendeu? Que mais para frente vai fazer um paralelo com a realidade do controle de uso de dados, do controle do comportamento por meio de uso de dados na internet. Aí, isso aqui já é o que vale para nota máxima na competência 2 e que também ajuda na competência 3 a entender um pouco da seleção dos argumentos na competência 3. Tá vendo que o texto está bem encadeado, selecionou argumentos de maneira bem plausível, não é isso? Aí tem aqui também que eles citam onde nós vimos. Eles citam o Steve Jobs, como disse o empresário Steve Jobs, em outro indício de autoria, entendeu? Que vai corroborar que é um homem da área da tecnologia. Como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Ou seja, ele citou bem apropriado para a temática, entendeu? Que vai ajudar aí quanto à estrutura da narrativa, que além de possuir introdução, desenvolvimento e conclusão, ele soube usar esses argumentos e desenvolver, entendeu? O repertório sociocultural, o indício de autoria, para a estrutura da redação e para a organização, quanto à seleção e organização dos argumentos. Na competência, isso aí eu já falei da competência 1, que está ok, não tem erros.
Falei da competência 2, falei da competência 3. E quanto à competência 4, nós vemos aqui, ó, que tem muito uso de conectivos. Aqui, segundo, entretanto, isso, essa, no contexto, visto que, isso de novo, ademais, visto que de novo, nesse sentido, portanto, além disso, é, além disso, e tem outros que tem ele usa afim também, né? Afim de diminuir. Então, só vou dizer que foi usado o, o uso do conectivo foi usado de maneira abundante. Bem, ou seja, tem outro aqui, ou seja, ele usa com isso, afim, ou seja, e além de conectivos secundários e conectivos de primeira ordem, que são os que ficam entre um parágrafo e outro, entendeu? Então, houve muito uso de conectivo que também é uma nota que atinge nota máxima, entendeu? Por isso que ela é uma redação nota 1000. Aí, o que está faltando para você ver que ela é uma redação que atinge nota 1000? O último quesito, quanto à conclusão. Vamos ver então quanto à conclusão. Ele usou aqui quanto à conclusão, ó. Cabe aos estados, por meio de leis e investimentos, com um planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racional a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Essa é uma primeira proposta. Então, nós vamos aqui. Por que ela é uma proposta nota máxima? Nós vemos, proposta conclusiva, ela é uma proposta conclusiva completa, apresenta o agente, os estados, apresenta o meio, por meio de investimentos, não é isso? Por meio de investimentos, por meio de leis e investimentos. Apresenta a ação, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet. Apresenta o modo que vai se dar, mostrando às pessoas a relevância existente entre utilizar o meio virtual racionalmente. E apresenta a finalidade, a fim de diminuir de maneira consciente o consumo exacerbado que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Ou seja, ele apresentou os 5 pilares centrais da conclusão. Apresentou o agente, o meio, o modo, a finalidade e a ação. Aí na segunda proposta ele também fez de maneira completa, entendeu? Aí aqui tem, ó, além disso, as instituições educacionais, que é o agente, promovam a ação, promovam, já é a ação, né? Por meio de campanhas, é o meio, né? Para alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet. Aí é um detalhamento do meio, né? Que vai se dar isso. Aí vem o modo, entendendo a relevância de uma polarização digital. O modo. E vem a finalidade, para a conscientização da razão comunicativa, com o intuito de utilizar o meio virtual para desenvolvimento pleno da sociedade. E aqui é um detalhamento. Você vê que é uma conclusão bem detalhada e cita todos os elementos de uma conclusão nota máxima. Se você pegar esses quesitos de uma conclusão nota máxima, fazer a citação do indício de autoria, do repertório sociocultural bem detalhado, além de citar ali o repertório sociocultural de maneira introdutória, você detalhá-lo e organizar direito com conectivos, evitar cometer erros de ortografia, sintaxe e propriedade vocabular, a sua redação tem tudo para ser nota 1000. Eu duvido que por aí eles te expliquem de maneira detalhada desse jeito que eu fiz aqui com essa redação. Então é só pegar a redação de nota 1000 e verificar do jeito que eu estou falando aqui que vocês irão conseguir desenvolver redação nota 1000 no Enem. Às vezes,
por aí não está muito preocupado, eles tentam esconder um pouco do que vem a ter numa redação, entendeu? Avalia ali apenas a uma redação pró primeiro critério. Fala, você deve não cometer erro ortográfico, você deve não cometer erro sintático, você deve não cometer erro de propriedade vocabular. Mas aí ele não te mostra os outros critérios das redações. Não te mostra quanto à estrutura, não te mostra quanto ao uso dos conectivos e não te mostra quanto à proposta conclusiva. Então aqui eu estou mostrando para você a redação de maneira completa, para ficar show de bola, para que você consiga desenvolver uma redação nota 1000, avaliada em todos os quesitos que se tem na redação do Enem. Então é isso. Como eu estava dizendo, quem quiser contratar, eu ofereço aula particulares, R$ 25 a hora aula. Se for no DF, pode ser na casa da pessoa ou pela internet. Pode ser, se ele quiser, por exemplo, que corrige redação, uma pré-redação, ele pode enviar pelo e-mail. Eu vou e faço a correção comentada, R$ 6 comentada. E se ele quiser só a nota, R$ 3. Aqui eu ofereço pós-redação de redação, concurso, Enem, PAS e vestibulares. Preço simbólico, R$ 3. O que seria esse pós-prova? Pós-prova é quando você já fez a prova da redação. Aí você envia-me pelo e-mail a sua redação que você fez. Eu vou e faço a correção da provável nota ali. É claro que tem discrepância, varia de um corretor para outro. Para corrigir a nota do Enem, por exemplo, passa por 2 corretores. Se der uma discrepância grande, vai para um terceiro. Mas dá ali para saber mais ou menos a provável nota. E de concurso não é muito diferente, apesar de seguir um outro cálculo lá, mas a diferença é mínima, muito mínima. É um padrão realmente de redação, entendeu? Aí eu ofereço também correção de redação pré-prova, como eu falei. Se você pode enviar a sua redação, ou se quiser que eu comento, aí envia pelo e-mail que eu comento a R$ 6 comentada. Se quiser só a nota, R$ 3. Aí eu vou deixar aqui no próximo e-mail, vai ter. Eu vou deixar aqui no próximo e-mail, não, no próximo slide. Como eu falei, no próximo slide nós temos o contato. O e-mail é eltondesouza@gmail.com. O telefone 61983828754. Então, o e-mail é eltondesouza@gmail.com e o telefone 61983828754. Aí eu tô também, além dessas aulas particulares que eu falei anteriormente, eu publiquei também uma obra sobre redação. Chama-se Curso de Redação Enem, PAS e Vestibular Mediano ou Avançado. Aí quem quiser comprar é só entrar ou no site www.posredação, sem o cedilha, sem o tio, processos seletivos recantodasletras.com.br ou entrar no clube de autores e digitar lá curso de redação mediano ou avançado, que aí vai aparecer a obra, que é um livro preto com branco na capa e o nome é Elton Rosa de Souza. Aí quem quiser comprar, entra lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam essa obra, compartilhem esse vídeo e caso quiserem sugerir alguma crítica construtiva, fiquem à vontade. Podem sugerir que vai estar contribuindo com esse trabalho.